depois da estiagem que caiu algumas chuvas, não é isso? A partir do final do mês elas devem ficar muito mais frequentes, isso, se Deus quiser. E com a chuva nós devemos ter muito mais atenção no trânsito para evitar os acidentes que normalmente acontecem. Por isso eu vou chamar o Alexandre Paes de volta para trazer dicas de segurança para esse período chuvoso. Alexandre, é com você. Pois é, Jordevar, agora a gente volta trazendo essas dicas de segurança para esse condutor. Inclusive, esses momentos que a gente acabou de mostrar aí no TJ Goiás, a chuva estava muito intensa há minutos atrás e quem estava pelas ruas deve seguir algumas orientações, né? Uma delas é até parar um pouco o veículo, esperar a chuva diminuir. Mas para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista, um técnico da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, o Horácio Ferreira, que vai falar a respeito disso. Horácio, muito boa tarde para você. Eu mesmo ontem pela manhã presenciei dois pequenos acidentes, né? Que aconteceram justamente porque aquele veículo estava andando ali, do nada freou, o outro que veio atrás bateu. Isso se torna mais comum nesse período? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sim, nesse período chuvoso, nós temos uma recorrência de sinistro de trânsito. Essas pequenas batidas que acabam trazendo um grande transtorno para o trânsito em Goiânia. De certa maneira, acontece uma batidinha ali, outra acolá, como a gente costuma falar, e vai travando todas as ruas. Quais são as orientações principais, até para o próprio condutor preparar e ter um veículo ali de uma maneira correta para ser utilizada, principalmente devido à visibilidade no para-brisa? A primeira coisa é que o condutor ele precisa ter uma atenção maior. Dirigir sobre água, dirigir em período de chuva, sempre ele vai trazer grandes desafios para o motorista. Por isso, ele tem que ter uma atenção maior, um cuidado maior. Alinhado a isso, o condutor precisa rever quais as condições que se encontra o seu veículo. Alguns equipamentos em período de chuva são indispensáveis para que ele ande em pleno funcionamento, como, por exemplo, as condições do freio, o alinhamento do veículo, as condições dos pneus do veículo devem estar boas, a calibragem desses pneus também deve estar corretas conforme os manuais e, principalmente, algo que o condutor ele precisa estar atento, a velocidade que o veículo vai desenvolver na via pública. Qual que é a indicação? Se uma via pública, a velocidade máxima permitida é 40, 60 por hora, tem que reduzir ou pode estar andando naquela mesma velocidade estipulada para a via? Sempre com uma velocidade menor em relação àquela da via. A condição que a via oferece correlacionada com a velocidade sempre é uma situação em que a via está em perfeitas condições de uso. Em período chuvoso, a água ela acaba levando para a pista resíduos e além do resíduo que tem na pista as frenagens que ocorrem, o óleo, a borracha, a água ainda leva outros resíduos para a pista, deixando a pista mais escorregadia. Portanto, é sempre importante diminuir a velocidade, pelo menos em 20% e 30% da velocidade máxima permitida. As paletas também dos limpadores de para-brisa devem estar em boas condições para garantir uma melhor visibilidade. Sem dúvida alguma. Inclusive, o fato de não utilizar o limpador de para-brisa em período chuvoso, o Código de Trânsito prevê que isso é uma infração de trânsito e o condutor pode ser autuado. Porém, o principal questão nisso não é nem o fato de autuar o condutor, de ser uma infração. É o risco que ele corre, o perigo que ele pode se envolver pelo fato desses equipamentos não estarem em perfeitas condições de uso. Tá certo, Horácio. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás. Dicas valiosas. Vamos todos nós, né, Jordevar, seguir. Que nosso telespectador de casa também veja se o carro, o veículo está em uma boa condição de uso justamente para esse período chuvoso, para todo mundo andar com tranquilidade e também respeitar a força da própria natureza, né? Se tiver muito forte, a indicação inclusive é parar o veículo, esperar essa chuva diminuir um pouco e uma região que não seja de alagamento, para evitar qualquer tipo de transtorno e incidente. Eu volto com você no estúdio.